Nessa manhã, nós vamos falar sobre Abraão, um exemplo de servo, fiel, temente ao Senhor, um pai dedicado à sua família. E nessa manhã, quando nós iremos refletir sobre uma fé inabalável, é uma pregação para toda a igreja, para os pais, já que temos como exemplo o pai Abraão, mas também uma mensagem que possa alcançar as nossas crianças, porque elas estão aqui no templo. Portanto, será uma pregação com ilustração para que as nossas crianças também sejam edificadas nessa manhã. Portanto, abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 22, a versão que eu uso aqui é NAA. Gênesis 22, nós faremos a leitura do verso 1 a 14. Gênesis capítulo 22, de 1 a 14. Assim nos diz, portanto, a palavra do Senhor. Gênesis 22, de 1 a 14. Gênesis 22, de 1 a 14. Assim nos diz a palavra de Deus. Depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. E Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, amarrou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, e a lenha estava sobre o altar. Feche seus olhos, vamos até aqui, que o Senhor possa falar conosco. Senhor, te louvamos, te agradecemos nessa manhã, cultuamos ao Senhor, e o nosso desejo que seja em espírito e em verdade. Fala conosco, aos adultos que estão no templo, mas também às crianças, Senhor, que elas sejam grandemente tocadas e edificadas pela Tua palavra nesta manhã. E essa oração nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Abraão, conhecido como o pai da fé, porque embora na sua velhice Deus se manifestou com graça, poder e autoridade, mostrando a Abraão que enquanto havia temor no seu coração, incertezas em relação ao seu futuro, porque já na sua velhice ele não tinha filhos, e ele considerava diante de Deus, dizendo: Senhor, o único que eu tenho para deixar as minhas posses, a minha herança, é o meu servo. E Deus aparece então a Abraão, dizendo que ele seria grandemente abençoado pelo Senhor. E essa narrativa no capítulo 22, quando nós observamos os capítulos anteriores, era um momento em que Abraão vivenciava um ápice da sua vida, prosperidade, vitória nas batalhas. Mas aqui Deus decide chegar para fazer um teste com esse homem, com este servo.
E Deus então resolve colocar Abraão à prova. E Abraão está aqui entre nós. Abraão, seja bem-vindo. Abraão, homem temente ao Senhor, um homem já que traz no seu corpo as marcas da idade. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito bom recebê-lo aqui essa manhã. Dê tchau para as crianças que estão aqui observando. Crianças, cumprimentem Abraão, o pai da fé. Abraão foi colocado à prova pelo Senhor, e nessa manhã a primeira lição que nós aprendemos, que precisamos encarar com seriedade o chamado de Deus. Deus aparece a Abraão e ele se põe de joelhos com as mãos erguidas, e Deus disse a Abraão, e ele diz: Senhor, eis-me aqui, fala com o teu filho, o teu servo, porque ele te ouve. E Deus prossegue dizendo a Abraão, isso está no verso 1 e verso 2, pega o teu filho Abraão, o teu único filho. E a cara de espanto, porque é o seu único filho, o medo se apodera. E você vai levá-lo até um lugar que você irá sacrificá-lo a mim. Há momentos em nossa vida em que somos visitados pelo Senhor no sentido de que Ele vem nos provar, moldar a nossa fé, moldar a nossa essência, o nosso caráter. E o Senhor, como estava fazendo na vida de Abraão, Ele faz também na vida dos pais, na nossa vida, para que sejamos semelhantes a Cristo Jesus. Ele nos conduz, sim, muitas vezes à casa do oleiro, e Ele nos molda, e Ele nos desfaz, e Ele permite os tempos de tempestade, de deserto em nossa caminhada, porque certamente sobre a vida de Abraão era um tempo difícil, de prova. Mas Abraão, ele sabia que estava diante do grande e poderoso Deus, e ele então ouve essa palavra do Senhor, e ele não hesitou em responder ao chamado de Deus. Os pais também precisam estar prontos e dispostos. Quando perceberem o chamado de Deus, a vocação do Senhor sobre a sua vida, que os pais não sejam como Adão, que se omitiu, quando deveria ser o vigilante do jardim, guardando a sua esposa contra as ameaças, contra o próprio diabo, que estava ali para seduzir. Adão se omite, que não sejamos homens omissos, mas que o Senhor nos levante nessa geração como servos fiéis, como servas dedicadas à sua obra. Segunda lição que nós aprendemos: Abraão, ele questionou a Deus? Não. Abraão, ele questiona a Deus, crianças? Não. Ele prontamente faz o quê? Ele obedece. Olha aí como que é Abraão. Abraão obedece a Deus. E nós vemos aqui então, no verso 3, dizendo, na manhã seguinte, a ideia que na verdade, a tradução mais precisa é na madrugada, ou seja, antes mesmo do nascer do sol, Abraão já estava ciente da sua missão, e ele pega o seu filho Isaque. Então, Abraão vai acordar Isaque, que ele está atrasado para a missão. Isaque fica sem entender o que está acontecendo. Pai, por que tão cedo? Pai, a escola hoje tem prova, tem avaliação. E Abraão então disse: meu filho, Deus me chamou, e eu disse: eis-me aqui. A partir do momento que eu entreguei a minha vida, tudo que eu tenho pertence ao grande eu sou, inclusive você. Eu, papai? Sim, você, meu filho. E aqui a palavra de Deus nos diz então que Abraão pega a Isaque, ele prepara o jumento, ele pega os seus servos,
e partem para o lugar distante que Deus iria mostrar a Abraão. Em muitas situações em nossa caminhada, nós agimos não como Abraão, que prontamente decide obedecer a Deus. Em muitas ocasiões, nós temos a atitude como, por exemplo, de Jonas. Se você olhar lá o livro do profeta Jonas, nós encontramos a seguinte descrição: e Jonas se levanta, mas ele se levanta para fugir da presença de Deus. Quantas vezes nós nos colocamos de pé, quantas vezes nós nos erguemos, mas para ir na direção oposta à vontade de Deus, com os nossos pecados, a nossa vida, as nossas escolhas. E os pais nessa manhã, e a igreja nessa manhã, e as crianças nessa manhã estão sendo chamadas para uma vida de obediência. Nós vamos obedecer ao Senhor. Repita comigo assim: eu estou pronto para obedecer ao Senhor. E foi isso que Abraão fez. Ele foi para o lugar que Deus havia indicado. Uma jornada difícil, não apenas pelo caminho que seria percorrido, mas porque certamente naquele momento, enquanto seguiam para o lugar que Deus havia apontar, Abraão, nutrindo no seu coração a certeza do sacrifício, porque ele não iria negar e nem desobedecer a Deus, mas a certeza de que, mesmo o seu filho estando morto, Deus seria capaz e poderoso para trazê-lo de volta à existência. Meus irmãos, esse é o nosso Deus, amém? É o Deus que da morte chama a existência, chama a vida, e Cristo veio nos mostrar justamente isso, porque Ele foi morto na cruz, Ele foi colocado na sepultura, mas ao terceiro dia, glória a Deus, Ele ressurgiu dos mortos. Ele ressuscitou, porque Deus é Deus dos vivos, mas também Deus dos mortos, e Ele então retira Jesus da sepultura, e Abraão, por isso chamado pai da fé, porque no seu coração ele tinha certeza que Deus era poderoso para trazer o seu filho da morte, mas ele estava pronto para obedecer ao Senhor. Eu e você precisamos ter atitude pronta para obedecermos ao Senhor. O terceiro momento dessa mensagem, Abraão e Isaque, nós chegamos no momento da subida da montanha. Enquanto eles estão caminhando, Abraão diz assim para os seus servos: olha, vocês fiquem aqui e perceba no diálogo a fé que este homem já demonstrava. Porque ele diz assim: porque eu e o meu filho iremos adorar, e após adorarmos, voltaremos para junto de vocês. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: eu subirei, eu irei sacrificar, mas estejam certos de que o meu filho, ele vai morrer, mas Deus irá operar de forma sobrenatural e eu voltarei com meu filho para casa. Eu e o meu filho voltaremos para junto de vocês. Está aí no verso 5. E Abraão e Isaque começam a subir. A caminhada difícil, longa, e Abraão mancando. Isaque toca no seu pai, tentando ajudá-lo, e diz: papai, papai. Quem sabe faz ao vivo, né? E Abraão se vira para Isaque, o seu filho, e diz Isaque ao seu pai: pai, aqui há a lenha para o holocausto, mas e também tudo, os preparativos estão aqui, a faca, a lenha. Isaque começa a olhar para o lado, sem entender o que estava acontecendo. Isaque olha para cima,
para a esquerda, direita, e ele começa a olhar nos arbustos que estavam ali, e se volta para o seu pai, e diz assim: crianças, papai, aonde está o cordeiro? Papai, onde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro? E sabe qual foi a resposta deste homem, o pai da fé, querido papai? Deus proverá, meu filho, o cordeiro para si. Você pode repetir comigo? Deus proverá? Deus proverá. Deus proverá. Isaac sabia que ele estava lidando com seu pai, um homem temente a Deus, mas naquele momento Isaac ouviu essa resposta ousada de seu pai, porque faltava justamente o animal para o sacrifício. E nessa manhã o Senhor nos convida a confiarmos e a termos esperança, porque no meio da nossa prova, Ele se manifestará. No meio da nossa prova haverá manifestação da presença, da glória de Deus. Qual é a luta, papai, que você tem enfrentado na sua vida? Qual é a luta que você tem lidado e de repente colocado diante do Senhor? Qual é a luta, mulher, que você tem enfrentado nesses dias? O Senhor nos convida essa manhã a nós apresentarmos os filhos no seu altar em consagração. Independentemente se o seu filho ainda é uma criança, um bebê, um adolescente, um jovem, um adulto, ou de repente, pastor, meu filho já se casou, já mora sozinho, está distante de nós, o pai, ele tem a responsabilidade espiritual de conduzir a sua família à presença de Deus, e muitas vezes isso requer para nós um preço, um sacrifício. Sacrifício muitas vezes de oração, de renúncia. E Abraão estava disposto a sacrificar Isaque em obediência ao Senhor. Haverá momentos em nossa vida que será necessário demonstrarmos essa dependência, essa confiança ao Senhor. Crianças, Abraão, ele obedece a Deus? Ele confia em Deus? Abraão, as crianças também estão esperando a sua atitude. Portanto, chegou o grande momento em que você colocará o seu filho sobre o altar, Isaque, confiante, porque também ele sabia que quem o seu pai adorava, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, e Abraão então coloca Isaque sobre o altar. Isaque se ajoelha ali naquele altar, e Abraão amarra suas mãos para trás, preparando para aquele momento, porque ele não voltaria atrás. E Abraão procura o seu cutelo, o seu instrumento, e ele volta-se então para Isaque. E quando ele estava se preparando para o sacrifício, Abraão estende a sua mão contra o seu filho. Um anjo de Deus aparece: Abraão, olha aí. O anjo veio rapidamente, velozmente. Isaque olha para trás sem entender o que estava acontecendo. E o anjo diz: Abraão. Esse é o eco. Vamos testar o eco? Abraão. Muito bem. Abraão, não estendas a mão contra o seu filho, porque agora foi provado, parafraseando, que você teme ao Senhor. E o anjo se retirou da presença, voando. E quando Abraão olha, ele percebe que Deus havia deixado, o anjo havia deixado um animal para o sacrifício. Rapidamente Abraão entendeu o que Deus estava dizendo e desamarrou Isaque, as suas mãos e os seus pés. Isaque começa a saltitar, a pular. E ele abraça o seu pai, dizendo: obrigado papai, você é um homem de fé. E Abraão olha para ele dizendo: meu filho,
eu estava pronto para o sacrifício, mas eu sabia que Deus é o Deus, Jeová Jiré, o Deus da provisão. E Deus proveu o sacrifício, um animal para o sacrifício. E por fim, a bênção de Deus sobre Abraão. Abraão e Isaque voltaram para os seus servos, felizes, os dois sorridentes, cantando, caminhando, vou para Canaã. Muito bem. E aqui então, nós vemos o verso 15 ao verso 19. Olha o que diz o verso 15 ao verso 19. Nós encontramos assim. Vamos do 14. E Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: porque você fez isso e não me negou o seu filho, seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Berseba, onde ali fixou residência. Crianças, vamos dar tchau para Abraão e Isaque. Abraão, Isaque, muito obrigado pela lição de hoje. Abraão, obrigado pelo seu exemplo de fé, servo de Deus. Que o Senhor assim te abençoe. Deus mostrou a sua fidelidade, o seu amor, mostrando que ele não é homem para mentir, porque ele havia dito a Abraão há anos atrás que da descendência de Abraão os povos da terra seriam profundamente, grandemente abençoados. Isaque, nesse sacrifício, ele já estava apontando para Jesus. Não era o sacrifício de Isaque, era o sacrifício do Rei da Glória, que veio e morreu por nós. E sim, o sangue de Cristo, derramado na cruz, nos trouxe vida e vida em abundância. Deus estava apenas apontando através de Abraão e Isaque nessa passagem que viria um tempo no futuro que ele se manifestaria, trazendo salvação a todos os povos da terra. Que nessa manhã possamos tomar como exemplo a vida deste grande servo de Deus, independentemente do momento em que eu e você estamos atravessando, coloquemos a nossa fé em ação. Possamos exercer confiança, esperança na presença daquele que pode todas as coisas e que assim, portanto, a nossa vida, a sua vida, querido papai, seja uma vida, um caminhar por meio da fé. Que o Senhor nos abençoe e que essa palavra possa florescer em nosso coração.